Olá, meus amigos. A história do brasileirinho de hoje vai te ensinar o jeito mormon de honrar pai e mãe. É isso mesmo. Honrar pai e mãe, honra teu pai e tua mãe é um mandamento, né? Tá lá na Bíblia. Pois é, mas existe o jeito mormon de honrar os pais e você precisa aprender esse jeitinho, viu? As coisas não são tão simples assim no mormonismo. E também você vai aprender o tipo de livre-arbítrio que você tem dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele fala o seguinte: nasci no mormonismo, mas não no convênio. Minha mãe se batizou pouco antes de eu nascer, mas o meu pai nunca quis se converter. Olha só, presta atenção, tá? Assim fui criado mormon, mas num lar formado por membros e não membros, uma situação bastante comum no Brasil. É verdade. Minha mãe se tornou uma mormon fervorosa, o que criou muitos conflitos em casa. Eu e meus irmãos fomos criados num clima de constante tensão religiosa. Pois é. Apesar de meu pai não tentar forçar os filhos a ir para a igreja católica, o pai dele católico nunca forçou os filhos a irem para a igreja católica não, tá? Presta atenção. Como minha mãe nos obrigava a frequentar a igreja mormon. Oh, a mãe dele mormon obrigava os filhos a irem para a igreja. Uau, você já está começando a aprender como é que funciona o livre-arbítrio na tua igreja. Presta atenção, eu tô irritada, viu? Já fica pronto aí, porque eu não sei o que vai sair aqui, não. Ele não via com bons olhos a nossa participação nessa seita americana, como ele dizia. Mas é uma seita americana mesmo, tá? Tanto que quando meu irmão mais velho fez 8 anos, meu pai não deu autorização para ele se batizar na corporação. Nessa época eu tinha só 6 anos, mas até hoje lembro de ver o meu irmão chorando, porque os coleguinhas da ala podiam se batizar e ele não. Quando chegou a minha vez... Olha só o jeitinho mormon. Não é jeitinho brasileiro não, jeitinho mormon, olha aqui. Quando chegou a minha vez, o bispo anunciou para minha mãe uma nova diretriz. Agora bastava a autorização de um dos pais. Então, com a assinatura dela, fui batizado aos 8 anos. O pai não precisou autorizar, não importa se o pai concorda ou não. A mãe assinou, pum, batiza. E o meu irmão de 10 anos foi batizado no mesmo dia. Mas foi tudo escondido do meu pai. Ai... Você tem que ser honesto, né? Confessar tudo. Mas isso aqui pode esconder, porque é batismo. Tá, tudo bem. Tudo escondido do meu pai, claro. Nos batizamos num domingo à tarde. A reunião sacramental era de manhã. E ainda me lembro de a gente dar um tempo antes de voltar para casa para meu pai não estranhar o nosso cabelo molhado. Quanto respeito à autoridade paterna, né? Mas fazer o quê? Meu pai não era portador do sacerdócio. Nem rendia louvores ao profeta, então a vontade dele não contava, não valia nada. Exatamente, querido, você entendeu bem. Durante anos a fio, minha mãe tentou converter meu pai. Levas e levas de missionários foram lá em casa dar as palestras para ele, mas ele sempre foi firme e nunca aceitou o batismo. Hoje admiro muito a firmeza dele diante de tanta pressão, insistência e desrespeito. Ele é católico, praticante e até hoje vai à missa todos os domingos. Está muito satisfeito com a religião dele. Por que os mormons que pregam tanto o arbítrio não conseguem entender e respeitar isso? A gente já vai entender por quê, tá, querido? O complexo de superioridade deles explica em parte, né? Lógico. E o autoritarismo, nada disfarçado também. Sem falar na megalomania deles, a crença delirante de que vão conquistar o mundo. É verdade. Eles falam que todas as nações, línguas e povos vão conhecer o mormonismo. Ai, quanta prepotência, né? Quando eu era criança, me lembro de vários jejuns que minha mãe obrigava a gente a fazer para amolecer o coração do meu pai. Meu Deus. Lindo, né? Colocar a criança para passar fome, para interferir no arbítrio alheio. Parece mais o plano de Lúcifer. Ai, querido, você conta a tua história aqui com uma majestade incrível. Obrigada, viu? Uma das últimas tentativas dos missionários de converter meu pai foi tão grotesca que até eu, que na época já era adulto, ex-missionário e ainda um membro digno e fiel, dei um corte. Os elders estavam dando as palestras para o meu pai pela
enésima vez. E meu pai, por educação, os recebeu e os ouviu. Mas, como sempre, quando chegou o convite batismal, ele polidamente recusou. No entanto, os elders, loucos por números e glória dos homens, não conseguiam se conformar. Na visita seguinte, olha só, na visita seguinte, trouxeram aquele macacão batismal branco, horroroso, e pediram para o meu pai vestir. Eles queriam ensaiar com ele como ia ser o batismo. Eu nem estava acreditando, foi surreal. Meu pai, claro, não se prestou a esse papelão, afinal ele já tinha deixado bem claro que não queria se batizar. Eu, que tinha sido instado pelos missionários a acompanhar as palestras, fiquei estarrecido. Diante da insistência deles, dei um basta. Soltei o verbo dizendo, meu pai já tem religião e temos que respeitar. Ninguém é obrigado a se batizar ou fazer qualquer coisa contra a sua vontade. Os elders fizeram cara de espanto, pois queriam que eu, membro ativo e ex-missionário, entrasse no joguinho deles e fizesse de tudo para convencer o meu pai. Caíram do cavalo. Foram embora com o rabinho entre as pernas e depois ainda vieram me dar bronca na capela dizendo, irmão, isso não se faz. Você precisa incentivar o seu pai em vez de desestimular, etc, etc. Francamente, mas isso é bem típico. Antigamente, na igreja mórmon, se falava de livre-arbítrio, que é o termo consagrado na filosofia, teologia e psicologia. Mas pode reparar, nos novos manuais e discursos da corporação, agora eles passaram a falar de arbítrio somente. O livre desapareceu. Interessante isso, viu? Achei interessante isso que ele falou. Não me dei conta, apesar de que porque eu não tô lendo nada, né, deles, então nem sei o que tá acontecendo. O próprio ungido do Senhor de Kolob, presidente Nelson, que ele tá debochando, adoro. Já cansou de dizer, Nelson é o presidente, né? Presidente Nelson, já cansou de dizer que o arbítrio não é livre. Afinal, liberdade é algo inimaginável em regimes absolutistas e totalitários. Sempre foi assim e sempre será. Feliz de quem ousa saltar fora e percebe que o poder desses tiranos de Araque é fictício. Só existe se permitirmos, se nos submetermos. Felizmente me desvencilhei e quem manda na minha vida não são mais os gurus da gerontocracia mórmon. Querido, muito obrigada por mandar a tua história pra gente. Você me deixou aqui sem palavras. Porque você usa termos sofisticados, precisos. Meu Deus. Eu fiquei sem palavras pela falta de respeito dos missionários e eu fiquei sem palavras pela maneira como você colocou tão bem a tua história. Tá, presta atenção. Vamos falar sobre honrar pai e mãe, tá? O que é honrar pai e mãe? Eu vou te dar minha opinião, você não precisa concordar. Respeitar, né? Ou seja, você não grita com eles, você não fala palavrão para eles, né? Você respeita, né? Você tem aquela coisa tão necessária entre quaisquer seres humanos que é o respeito. Honrar pai e mãe é respeitar, é obedecer até uma determinada idade, porque quando você se torna adulto e dono do teu próprio nariz, aí é contigo. Você não deve mais obediência aos teus pais, você deve respeito, tá? Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, honrar pai e mãe é o seguinte. Você é criado na igreja, como o nosso querido, né? Você é criado na igreja. Para você honrar teus pais, você tem que... Vai para a igreja sem reclamar, viu? Te veste do jeito que a mamãe manda, né? Ou que o papai manda, viu? Te veste bota aquela gravata. Vamos lá pegar aquela gravata. Ah, eu não gosto. Não. Vai colocar a gravata lá. Então tá, você vai colocar a gravata fofinha, vai pra igreja. Você não, como menino, você não vai deixar o cabelo crescer, você não vai fazer tatuagem, porque teus pais estão dizendo que não. Teus pais estão te ensinando o padrão mórmon de ser. Então você honra teus pais obedecendo, tá, querido? Porque senão teus pais vão te lembrar. Ei, precisa honrar os pais, né?
Se você é moça, você não vai usar uma mini saia para ir para a igreja, né, querida? Não, e nem para ir para festa, não é só na igreja não, né? Para festa também você não vai usar mini saia, porque a tua mãe te fala que isso está fora dos padrões. Honrar pai e mãe na igreja mórmon é obediência, tá? Obediência é a primeira lei do céu, né? É a primeira lei do céu mórmon, onde você abaixa a cabeça e diz sim, não questiona e não se levanta contra a autoridade. Então, honrar pai e mãe na igreja mórmon é você como filho ou filha, não questiona, fica quietinho e obedece, tá? De preferência, vai pra missão, você como rapaz, né? Vai pra missão, né? Teus pais querem que você vá, sempre te incentivaram, para não dizer pressionaram, enfiaram na tua cabeça que você tem que ir pra missão. Como moça, você vai se casar com um fiel portador do sacerdócio, bem fofinha no templo, que eles chamam de castelo, igual uma princesinha fofinha, né? Tudo bem. Isso é honrar os pais na igreja mórmon. Você não questiona teus pais, você não se levanta contra a autoridade deles, tá? Isso é honrar pai e mãe segundo o mormonismo. Ah, mas muita calma nessa hora, né? Agora, se teu pai, como o caso do nosso amigo querido aqui da história, digamos que o teu pai não queira se batizar, sabe o que é honrar o teu pai? É enfiar a goela abaixo nele a tua religião. É mandar os missionários lá N vezes, como ele fala aqui, de novo, você vai ensinar as palestras, você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, quando o teu pai falar, eu tenho religião, eu sou católico e estou muito feliz assim. Isso, honrar pai e mãe não é escutar e respeitar a vontade do teu pai nesse caso. Honrar pai e mãe na igreja mórmon é respeitar a vontade dos teus pais, desde que essas vontades sirvam aos interesses da tua igreja, aí você está honrando teus pais. Agora, se teu pai não quer se batizar, o respeito, pum, tem que pular pela janela. Porque se teu pai quer levar a família para pescar no domingo, não. Quer ir passear no shopping, não, a gente não vai. Vai o senhor sozinho lá, porque a gente não vai no domingo, é sagrado, é feliz, né? A gente vai pra igreja fofinho, não vamos comprar, que é pecado comprar, né? No domingo, então. Deixa teu pai sozinho em casa. Mesmo que teu pai fique tão triste que ele comece a beber todas, porque ele tá sozinho no domingo, chateado, não pode fazer nada, porque você tem que ir com a tua família pra igreja, com a tua família não, com a tua mãe, digamos, tá? Eu tô dando esse exemplo assim, porque era essa situação na casa do nosso amigo aqui, né? A mãe é pra igreja e o pai não. Ah, mas se teu pai quiser te levar à missa aos domingos, ao invés de deixar tua mãe ir pra igreja, não, você vai ter que desobedecer teu pai, porque você tem que ir pra igreja, querido. Porque a igreja mórmon é a única verdadeira e viva sobre a face da terra. Você não vai pra missa, não. Você não vai obedecer teu pai, mesmo como criança, ir pra missa com ele, não. Você vai pra igreja mórmon com a mamãe, isso mesmo. Honrar os pais na igreja mórmon é fazer tudo o que eles dizem pra você fazer que sirva aos interesses da tua igreja. Se a tua mãe, ou digamos que só você se batizou na tua família, teus pais não querem que você vá à igreja, pode desonrar, pode desobedecer. Vai pra igreja e deixa teus pais falando sozinho. Porque o Senhor vai dar um jeito, vai te abençoar, feliz, né? Você não precisa obedecer teus pais se eles não forem da igreja. Não. Se teus pais te proibirem de receber as palestras, você vai no lugar público ou na capela receber palestras escondidas dos missionários. Seus pais não precisam saber que você está desobedecendo, que você está desonrando a eles como um adolescente, digamos, de 13, 14, 15 anos de idade. Isso você pode fazer escondido. Pode receber as palestras escondido, viu? Aí se você, bom, como menor de idade, né, você não vai poder se batizar sem autorização, mas viu que o bispo deu um jeitinho aqui, irmã, só uma assinatura do pai, tá bom, a irmã assina aqui, a gente batiza, né, as crianças, o pai não precisa nem ficar sabendo, né, isso não é desonrar os pais, né, fazer coisas pelas costas dele, isso não é desonrar, né, aí está para você o jeito mórmon de honrar os pais. Obedeça os teus pais desde que as ordens deles sirvam aos interesses da tua igreja. Livre-arbítrio, ele fala aqui em livre-arbítrio? Não, querido, muita calma nessa hora. Você só tem livre-arbítrio para frequentar a igreja, você só tem livre-arbítrio para também servir aos interesses dela, sejam eles quais forem, viu? Engraçado, né? Teu pai católico respeita teu livre-arbítrio, né? Teu pai católico não tem a prepotência de falar, minha igreja é a única verdadeira, vocês têm que ir pra missa comigo, bora pra missa, eu vou trazer o padre aqui, vou trazer a freira, vou trazer sei lá quem, coroinha, vamos
Vamos ver se a tua mãe escuta, né, as palestras católicas. Será que a tua mãe ia escutar? Nem tem palestra católica, né? Será que a tua mãe ia escutar os ministros da Igreja Católica? Ia ser tão educada quanto teu pai foi, recebendo os missionários 50 milhões de vezes, só para não ter problema em casa, com toda a paciência do mundo, sabendo que ele não ia querer se batizar? Será que a tua mãe teria a mesma humildade que teu pai? É lógico que não, porque com o mormonismo vem prepotência, vem arrogância, viu? A tua história me mostrou muito claramente, não só a mim, não só para mim, mas para todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, que Mormons têm muito o que aprender com católicos. Católicos respeitam o teu livre-arbítrio. Se você faltar na missa, tá tudo bem. Agora, falta na igreja um domingo para você ver, principalmente se você tem um chamado. O que aconteceu, irmão? Sentimos a sua falta. Sentimos a sua falta porcaria nenhuma. Sentimos falta do trabalho que o irmão deveria estar fazendo aqui. Sentimos falta do número que o irmão conta aqui pro bispo e pro presidente da estaca ficarem bem na foto. Em se tratando de estatísticas, é disso que sentiram falta, do número que você representa para eles. Sentiram a tua falta porcaria nenhuma. Mormons de plantão, presta atenção como os católicos, já que o nosso amigo aqui, né, falou do pai dele católico. Presta atenção em como os católicos te respeitam a tua liberdade de escolher. Na Igreja Católica você tem liberdade de ir para a missa de calça, de saia curta, de blusa de alcinha, sem gravata, de calça jeans, de cabelo. Os homens, né, se você for homem e gostar de um cabelão comprido, você pode cabelo amarrado, barba, até tudo feliz. Tenta fazer isso na Igreja Mormon e vamos ver quem é que tem livre-arbítrio e qual igreja respeita literalmente o teu livre-arbítrio. Pelo exemplo da história. Escuta de novo a história dele e veja qual dos pais que deu o melhor exemplo aqui. Qual dos pais que respeitou a liberdade de escolha dos filhos? Qual dos pais que demonstrou mais humildade? A mãe Mormon, fofinha, santinha, né? Toda feliz, a mulher virtuosa Mormon, né? Ou o pai dele católico, humilde, paciente? Fica aí para você chegar às suas próprias conclusões, porque eu já cheguei à minha. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.